O assunto é saúde. A gente fala da síndrome pós-Covid. A gente conversou com o médico radiologista Dr. Lucas Ferreira Júnior para falar sobre esse índice de pessoas que foram infectadas com o novo coronavírus e que desenvolvem algum tipo de sequela por conta da doença. São cerca de 80% das pessoas que tiveram o coronavírus, em 4 meses depois da doença, elas aparecem alguma sequela no organismo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até esta segunda-feira, dia 30 de agosto, 2.063.829 mineiros já foram infectados pelo novo coronavírus. Desses, 1.969.870 pessoas já se recuperaram da doença. No entanto, estudos demonstram que até 80% dos pacientes recuperados sentem ao menos um sintoma até 4 meses depois do fim da infecção, como explica o médico radiologista Lucas Ferreira Júnior, da Nítida Diagnóstico por Imagens. É uma estatística importante. E os sintomas, eles podem variar de processos leves, como queda de cabelo, cefaleia, que é a dor de cabeça, alteração no paladar, no olfato, dispneia, a falta de ar leve, mas também podem desenvolver sintomas graves, sintomas sequelares graves, que podem estar associados a tromboses cerebrais, tromboses venosas envolvendo os membros e outros tipos de alterações mais importantes. Dr. Lucas afirma que os pulmões têm as maiores alterações durante a infecção pela Covid-19. O pulmão, além da agressividade do processo infeccioso que o vírus causa ali durante o momento da infecção, ele também pode sofrer algumas alterações sequelares, como as fibroses pulmonares, que nós já temos ouvido bastante e inclusive tem gerado muito trabalho aí aos fisioterapeutas. E também ele pode ser exposto a tromboses, as tromboses das artérias pulmonares, e isso traz consequências muito importantes para o paciente. O médico radiologista explica que, durante o período em que o paciente está com o vírus no corpo, o organismo acaba sofrendo com os ataques da doença, ao mesmo tempo que tenta se defender. Isso que vai gerar as sequelas. O que acontece inicialmente é uma verdadeira guerra do organismo contra o vírus que está causando a infecção. Alguns estudos usam o termo tempestade inflamatória para demonstrar a agressividade desse processo inflamatório. E é exatamente essa inflamação que o organismo é exposto durante o combate ao vírus que traz a grande maioria dessas sequelas. São através dos exames por imagens que os médicos conseguem visualizar a situação de cada paciente, apontando o diagnóstico para acompanhar o processo de recuperação do pós-Covid. No quesito imagem, nós temos ajudado, através de várias formas, o diagnóstico e o eventual controle de um tratamento dessas alterações. Nós podemos, através da ressonância magnética, diagnosticar encefalopatias por Covid, que são as doenças cerebrais causadas pelo Covid. Nós podemos diagnosticar tromboses cerebrais. Nós podemos diagnosticar as miocardites, que são as inflamações do coração. Através das tomografias, nós fazemos a avaliação dos pulmões, avaliação do cérebro também. Através do ultrassom, nós conseguimos fazer o diagnóstico de tromboses venosas nos membros. Então, a parte de imagem tem se demonstrado muito importante nos cuidados do pós-Covid. O médico radiologista lembra que, além dos exames de imagens, os pacientes do pós-Covid devem ter o acompanhamento de perto de um profissional com conhecimento do processo infeccioso. É comum o paciente ter a fadiga, ter um pouco de falta de ar e todos esses sintomas que eu falei. Mas nós precisamos estar atentos aos casos que começam a se desviar,
aos casos em que a gravidade pode estar iminente. E aí sim, a radiologia pode oferecer informações bastante importantes. E nesse processo garantir uma boa recuperação do paciente. Exatamente. Com acompanhamento da evolução do quadro, principalmente nos quadros pulmonares, nós temos percebido que há uma evolução muito boa em algumas situações e controles de trombose. Pacientes com trombose venosa precisam fazer tratamento e esse tratamento ele precisa de um segmento e através da imagem, dos exames de imagem, nós conseguimos fazer isso. O Dr. Lucas, inclusive, mostrou aí pra gente no monitor do computador essas reações em alguns órgãos, então, de como aparecem a síndrome do pós-Covid. Essa imagem eu demonstro um trombo no interior de uma veia, foi um diagnóstico feito através de um ultrassom. Nessa imagem eu demonstro a alteração de sinal do parênquima de um coração, o miocárdio, é a chamada miocardite pós-Covid. Imagens do mesmo paciente. Este outro caso são áreas pulmonares alteradas pelo Covid, a famosa opacificação em vidro fosco, com uma boa melhora após 2 meses. Aqui são áreas de fibrose pulmonar pós-Covid. Houve uma boa melhora 2 meses após a infecção. Aqui foi o início e aqui 2 meses após a infecção. Aqui é um caso de trombose pulmonar. Vejam o trombo no interior da artéria. E aqui áreas de doença cerebral, a encefalopatia pós-Covid.